Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria ter você aqui conosco nessa nossa meditação diária. Sabe esse ruído mental que tentou te afastar da paz hoje? Deus reservou esse exato momento para te dar a resposta que o seu coração tanto buscou em silêncio. É uma alegria imensa sentir a sua presença aqui conosco diariamente. Obrigado por permitir que o nosso apostolado faça parte da sua rotina e por abrir as portas da sua casa para a palavra de Deus. Mas, antes de ouvirmos o que o Senhor nos preparou, vamos nos sintonizar com a sua presença real. Feche os olhos agora, deixe de lado os pesos e os planos do dia, respire fundo e acalme o seu coração. Sinta Jesus ao seu lado agora. Ao inspirar, peça que o Espírito Santo preencha sua alma com paz. Ao expirar, entregue a Cristo toda a sua ansiedade. Sinta-se seguro no colo do Pai. Este é o seu momento de desapego e encontro com Jesus. Hoje vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, fique ali, até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Agora vamos fazer um breve silêncio para que a palavra de Deus ecoe em nós. E antes de seguirmos para a nossa meditação, quero te convidar para um gesto de comunhão. Se esse momento diário tem alimentado a sua fé, inscreva-se no canal e deixe o seu amém nos comentários. Isso ajuda para que o Evangelho chegue a mais e mais pessoas que, assim como nós, buscam um alimento para a alma. Meditação do Evangelho segundo o livro Falar com Deus, do Padre Francisco Fernandes Carvajal. O Evangelho da Missa fala-nos da missão que os 12 empreenderam pelas aldeias e regiões da Palestina. Pregaram a necessidade de fazer penitência para entrar no reino de Deus e expulsavam os demônios e ungiam com óleo muitos doentes e os curavam. O azeite era utilizado com frequência para curar as feridas, e o Senhor determinou que fosse essa a matéria do sacramento da unção dos enfermos. Nas breves palavras do Evangelho de São Marcos, a Igreja viu insinuado este sacramento, que foi instituído pelo Senhor e mais tarde promulgado e recomendado aos fiéis pelo apóstolo São Tiago. É mais uma demonstração da solicitude de Cristo e da sua Igreja pelos cristãos mais necessitados. O Senhor mostrou sempre a sua compaixão infinita pelos enfermos. Ele próprio se revelou aos discípulos enviados pelo Batista, chamando-lhes a atenção para o que estavam vendo e ouvindo. Os cegos recuperaram a vista, e os coxos andavam. Os leprosos ficavam limpos, e os surdos ouviam. Os mortos ressuscitavam, e os pobres eram evangelizados. Na parábola do banquete das bodas, os criados recebem esta ordem: saí pelos caminhos e trazei os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. São inúmeras as passagens em que Jesus se mostra compadecido ao contemplar a dor e a doença, e em que cura muitos como sinal da cura espiritual que realizava nas almas. Ora, Jesus quis que nós, os seus discípulos, o imitássemos numa compaixão eficaz por aqueles que sofrem na doença e em toda dor. A Igreja cerca de amor todos os afligidos pela fraqueza humana. Mais ainda, reconhece nos pobres e nos que sofrem a imagem do seu fundador,
pobre e sofredor. Faz o possível para mitigar-lhes a pobreza e neles procura servir a Cristo. Nos doentes, vemos o próprio Cristo, que nos diz: o que fizestes por um destes, a mim o fizestes. Quem ama verdadeiramente o próximo deve fazer-lhe bem ao corpo, tanto como à alma, escreve Santo Agostinho. E isso não consiste apenas em acompanhar os outros ao médico, mas também em cuidar dos que não lhes falte alimentação, bebida, roupa, moradia, e em proteger-lhes o corpo contra tudo o que possa prejudicá-lo. São misericordiosos que usam de delicadeza e humanidade, quando proporcionam aos outros o necessário para resistirem aos males e às dores. Entre as atenções que podemos ter com os doentes está o cuidado de visitá-los com frequência oportuna, de procurar que a doença não os intranquilize, de facilitar-lhes o descanso e o cumprimento de todas as prescrições do médico, de fazer com que o tempo que estejamos com ele lhes seja grato. Não esqueçamos que os doentes são um tesouro da Igreja e que têm um poder muito grande diante de Deus, pois o Senhor os olha com particular predileção. Criança doente. Ao descrever essas palavras, não sentis a tentação de as pôr com maiúsculas? É que para uma alma enamorada, as crianças e os doentes são Ele. Não deixe Deus apenas neste momento de oração. O nosso desafio hoje é colocar Deus no centro de cada detalhe do nosso dia a dia. Para te ajudar nessa caminhada constante, eu peço, entre no nosso grupo VIP do WhatsApp, o link está aqui na descrição, e eu envio para vocês a meditação para você ler e rezar a qualquer hora. E não se esqueça, eu também te espero lá no Instagram, Apostolado Alimento da Alma, para descobrirmos juntos a sabedoria de Santo Antônio, na série de 365 dias com o Doutor Evangélico. Vamos juntos? Que o Senhor te guarde e te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.